Olá, bem-vindos, bem-vindas. Você sabe que toda quinta-feira, a partir das 20 horas e 30 minutos, nós temos um encontro aqui. Esse é o momento do nosso encontro com a palavra. Nós nos encontramos aqui, abrimos a palavra de Deus, é o que nós fazemos toda quinta-feira, a partir das 20 horas e 30 minutos, até um pouquinho antes das 21 horas. Eu antecipo o nosso sincero e fraterno agradecimento, Eduardo e a Márcia. Muito obrigado, Eduardo e Márcia, pela assessoria técnica. Hoje eu quero falar de um tema que ficou fervilhando no meu coração, na minha mente, eu fiquei pensando nisso. E o tema é o seguinte: Carnaval da Vingança de Deus. Vou repetir aqui: Carnaval da Vingança de Deus. Você não entendeu nada ainda o que significa isso aqui, né? Mas já já você vai entender. O nosso versículo está em Gálatas capítulo 6, versículo 7, apenas esse versículo. Onde está registrado: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós abrimos o nosso coração e a nossa mente com o desejo sincero de ouvir a tua voz quando examinamos e meditamos e interpretamos a tua palavra. Que o teu Espírito nos assista e que nós, ó Deus, de fato, sejamos edificados. Nós oramos em nome de Jesus. Eu quero começar fazendo uma afirmação. A igreja nunca fecha. O que fecha é apenas o prédio ou o local de culto. A igreja somos nós. A igreja somos todos nós, discípulos do Senhor Jesus Cristo. E nós, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, estamos em todos os lugares, estamos até em várias partes do mundo. Portanto, não fique preocupado, não fique triste, porque a igreja nunca fecha. Porque Carnaval da Vingança de Deus. Circularam diversos vídeos na internet, principalmente a partir do mês de janeiro de 2021, onde aparecia o desfile do carnaval do ano passado, ou seja, de 2020, quando uma ou mais escolas de samba zombaram de Deus ao exibir Jesus sendo tentado e escarnecido pelo diabo. A tese, em geral, desses vídeos é que os carnavalescos zombaram de Deus e, como consequência disso, não houve carnaval em 2021. Então, os vídeos mostram o sambódromo de São Paulo e do Rio de Janeiro completamente vazios, porque Deus se vingou destas pessoas. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Se você viu esse vídeo, ou esses vídeos, ou você não viu, isso aí agora não é tão relevante. Mas pensa comigo uma coisa. A situação da pandemia no Brasil esses dias. Já há mais de 9 milhões e 900, quase 10 milhões de casos de pessoas contaminadas pelo Covid-19. Mortes estão se aproximando de 250 mil pessoas. Mais precisamente, por esses tempos,
da pandemia. Agora você imagina, morreram pais, mães, maridos, esposas, filhos, netos, genros, cunhados, amigos, colegas, conhecidos, etc. Crianças, adultos e muitas pessoas da terceira idade. Você que é da terceira idade aí, toma cuidado, hein? Então, a primeira conclusão é: morreram até agora 240 mil pessoas porque zombaram de Deus no carnaval do ano passado e esse ano, em 2021, não houve carnaval. Esse é um evangelho totalmente deformado. É muito triste afirmar o que está cada vez mais evidente. Muita gente está pregando um outro evangelho e surgem muitas perguntas a partir dessa afirmação. Primeira pergunta: quem? Quem é que está pregando esse evangelho? Esse outro evangelho? Outra pergunta: por quê? Finalmente, quais são as consequências? Vamos ver isso. Vejamos alguns exemplos apenas. Quem proclama que Deus é amor e, portanto, o amor é Deus, proclama uma verdade bíblica. Proclama um evangelho onde um atributo, o amor, se torna a pessoa de Deus. E faz isso muitas vezes, até inconscientemente, de maneira isolada, dos outros atributos de Deus. Por exemplo, Deus é justiça, é misericórdia, Deus é santidade, Deus é graça, Deus é bondade, Ele é onipresente, onisciente, onipotente e eterno. Deus é amor. Você tem alguma dúvida disso? Eu não tenho. Isso é bíblico. Mas ele não é só amor. Ele é também justiça. Ele fica indignado com a injustiça, com a mentira e com a falsa pregação do evangelho, porque o evangelho é o evangelho de Deus. Quem proclama que a graça de Deus, por exemplo, aceita tudo e todos, mesmo com seus pecados, sem nenhum arrependimento e fé, está proclamando outro evangelho. Isso se chama universalismo da salvação, que é diferente, veja bem, que é diferente da proclamação da salvação universal. A salvação universal é quando alguém afirma que nós devemos levar o evangelho ao mundo todo, ou seja, nós devemos pregar o evangelho a toda tribo, povo, nação, língua, pois a salvação não está restrita só a apenas uma nação, mas a salvação tem que ser proclamada a todo mundo. Agora, ao contrário, o universalismo da salvação é quando alguém prega um evangelho que aceita tudo e todos. Em nome da graça, a justiça e a santidade que Deus exige de seus filhos e filhas é esquecida. A mensagem de Jesus fica fragmentada, fazendo de Jesus, de Cristo, um Deus sem princípios definidos e claros. Afinal, em nome do amor e da graça barata, do evangelho barato, se aceita tudo. Isso é um evangelho falso. Existe ainda um outro grupo que vive o outro extremo, o legalismo, o Deus vingativo, aquele Deus que está sentado lá no alto e sublime trono, geralmente é aquele velhinho com uma barba branca, né? Aquele Deus do Antigo Testamento
Embora o Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. Mas o Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus, mas o Deus de uma aliança diferente. O Deus da nova aliança. O Deus da aliança de Cristo, da aliança da graça. Então tem gente que ainda está preso ao legalismo do Velho Testamento, do Deus vingativo. Por fim, o grupo que prega somente um evangelho social, onde o amor ao próximo deve ser manifestado no campo político partidário. Aliás, nós estamos vendo muito isso, muita guerra política partidária. E se você não concorda comigo, ou se você não concorda com aquela pessoa que eu acho que, ou com o meu candidato, então você é meu inimigo. Então, o evangelho social é manifestado muitas vezes no campo, na guerra política partidária, onde muitas vezes os fins justificam os meios. E essas pessoas querem substituir a igreja no discurso do evangelho social, no discurso falido de quem não entendeu o que é a igreja de Cristo e o que é o reino de Deus. Então, qual é a consequência desse evangelho? Desse evangelho deformado, desse evangelho diferente, desse evangelho de prosperidade, desse evangelho de bem-estar, desse evangelho que só quer a felicidade. É gente fazendo vídeo sobre o carnaval da vingança de Deus. O que é então o verdadeiro evangelho? Você já pensou nisso? Qual é o verdadeiro evangelho? Porque agora o evangelho entra na nossa casa. O evangelho entra aqui através do celular. Você aqui ouve vários tipos de mensagem. Todos os dias eu recebo aqui no celular uma porção de mensagens. Eu tenho até comentado isso. Olha, eu recebo todo dia, tem pessoas que me mandam, eu acho muito legal, olha, que o seu dia seja abençoado, que Deus abençoe os seus amigos e que seja paz. É muito bom você receber votos de pessoas assim, mas isso não é evangelho verdadeiro. O que é então o evangelho verdadeiro? Primeiro, é a mensagem revelada exclusivamente nas Escrituras. Isso não é politicamente correto. Isso não é não é algo que exclusividade hoje no mundo da diversidade é diversidade em todas as áreas. Você quer ver como você gosta da diversidade? Se você chegar no supermercado e tiver 3 marcas apenas daquilo que você gosta, você fala, não, isso aqui não, precisa ter várias marcas aqui. Está errado isso. Você quer o quê? Você quer ter várias marcas, várias qualidades, vários preços, e você quer ter o prazer de escolher o que é bom e o que é mais barato, o custo-benefício que é bom para você. Agora, quando vem alguém dizendo aqui que o verdadeiro evangelho é a mensagem revelada exclusivamente nas Escrituras, eu acho que você sabe, eu sei também que isso choca. Está registrado lá na primeira
a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do primeiro versículo, uma palavra muito esclarecedora a respeito de que o evangelho verdadeiro, em primeiro lugar, é a mensagem revelada exclusivamente nas Escrituras. Veja, o apóstolo Paulo afirma: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, veja que em primeiro lugar ele diz que é um evangelho que foi pregado e que foi recebido. Porque evangelho é algo que não veio de homens, veio de Deus. Então Paulo fala, olha, eu recebi e eu anunciei, preguei para vocês o evangelho. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Veja bem, a fonte do Evangelho não está separada da pregação do Evangelho. O que eu transmiti para vocês, diz Paulo? O que eu recebi. E isso segundo as Escrituras. Duas vezes ele afirma aqui, nos versículos 3, no versículo 4. Segundo as Escrituras. No final do versículo 4, segundo as Escrituras. Segundo, Evangelho tem dois acontecimentos inseparáveis. Primeiro é o Calvário e segundo é a ressurreição, sucessivamente. Evangelho tem que ter Calvário e tem que ter ressurreição. É o que Paulo afirma aqui, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Calvário, segundo as Escrituras, foi sepultado. Então, sacrifício, morte e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, Evangelho é aquilo que foi é a mensagem revelada exclusivamente nas Escrituras. Segundo, Evangelho, eu nem vou falar aqui a palavra, é óbvio, Evangelho verdadeiro, porque na verdade eu li uma história, e eu agora nem sei dizer se é fake news ou não. Eu até preciso checar isso, mas de qualquer maneira é uma história sensacional. A polícia montada do Canadá, que trabalha na aduana, costuma verificar se o dinheiro do Canadá é falso. Então alguém está entrando com dinheiro, você pega ali e fala, me dá uma nota aí que eu quero ver que dinheiro que está entrando aqui. O dólar canadense. Então como é que ele conhece o dólar canadense? Ele olha e diz, isso aqui é verdadeiro, não é fácil. Por quê? Porque o policial da guarda, da polícia montada do Canadá, ele conhece o dólar canadense verdadeiro. Então ele é capaz de identificar o que é falso. Então, evangelho é evangelho. E tem dois acontecimentos inseparáveis: Calvário e ressurreição. Terceiro, Deus não é o criador, tampouco o causador dos males da humanidade. Eu vou repetir isso aqui porque eu acho que
essa questão é um gargalo no coração, na mente, e eu arrisco a dizer até no entendimento das Escrituras e na teologia de muita gente. Deus não é o Criador, tampouco o causador dos males da humanidade. Portanto, se você acha que Deus mandou o Covid-19 para acabar com a humanidade, você está enganado. Você está enganado, isso aí não é evangelho. E eu vou explicar isso aqui logo em seguida. O mal entrou no mundo por causa do homem. O mal entrou no mundo, a morte entrou no mundo porque o homem desobedeceu a Deus, porque o homem duvidou do amor, da misericórdia, em síntese, porque o homem duvidou do caráter de Deus. O homem foi enganado por Satanás. Ele comeu do fruto da árvore do bem e do mal e ele morreu. E ele perdeu a sua percepção a respeito de Deus. Veja o que está em Gênesis, capítulo 3. E ao homem, a partir do versículo 17, e ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu. Hoje a gente precisa escutar muito a mulher. O caso lá da Eva é muito diferente. Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará. Você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela, isto é, a terra, lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá de alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó tornará. Aqui está a raiz de todos os males, na desobediência. O homem morreu, espiritualmente morreu. Eu não sei como ele não morreu totalmente, é um mistério isso. Deus teve misericórdia. Então, Deus não é o Criador, tampouco o causador dos males da humanidade. Então, quando é que eu zombo de Deus? Eu não zombo de Deus quando somente quando eu participo de um desfile de uma escola de samba e eu escarneço de Deus, eu represento Jesus Cristo no sambódromo, seja de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Eu zombo de Deus, na verdade, por um ato muito mais profundo da minha parte, quando eu rejeito a sua graça, quando eu rejeito a graça de Deus, quando eu rejeito o Evangelho, quando eu rejeito a oferta de perdão de Deus, quando eu rejeito o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, eu estou zombando de Deus, porque eu estou rejeitando a graça, o oferecimento do perdão de Deus, eu estou rejeitando a salvação. E o resto é consequência. Se Deus fosse exercer o seu juízo sobre as nossas zombarias, ele faria isso todos os dias. Você vai perguntar, mas onde está isso? Está exatamente aqui em Gálatas capítulo 6, os versículos 7 e versículo 8. Paulo afirma: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. O que ocorre é o seguinte, que muita gente fica presa só no versículo 7. Ele diz assim, olha, o que você semear, você vai colher.
E agora tem a doutrina nova da semeadura. E semeadura, muitas vezes, hoje, o que é? É só dinheiro, não é verdade. Eu posso semear oferta em dinheiro na vida de alguma pessoa, mas eu posso semear um sorriso para uma pessoa. Eu posso estender a mão para aquela pessoa. Não é só dinheiro. Então, o que Paulo está dizendo aqui não tem absolutamente nada a ver com a questão de semeadura, lei de semeadura. O que Paulo está dizendo assim, o que uma pessoa plantar, o que uma pessoa semear, isso ela vai colher. A explicação vem no versículo 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. O que é destruição? Você pensa que destruição é só sujeito, o sujeito que não cuida da saúde, sujeito que bebe e anda, dirige a 120 por hora e causa uma destruição, causa uma desgraça na vida de outro, mata outras pessoas. Não. A destruição aqui não são os males humanos, nem só a morte. A destruição aqui é a condenação eterna. Então, quem semeia para a sua carne, da carne colherá o quê? Destruição, condenação eterna. E ele termina dizendo, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, meu querido, você não pensa na sua cabeça aí que Deus é o Criador do mal, tampouco o causador dos males da humanidade. Não é nada disso. O coronavírus, todo esse sofrimento que nós estamos vivendo aqui, foi causado pelo homem. Eu sei que tem muita gente que acredita que a pandemia foi criada e causada e foi produzida em laboratório. Mas isso aí eu deixo com você, se você quer crer nisso, se você tem essa convicção, fica à vontade. Mas é importante você saber que não são os pecados do dia a dia que estão zombando de Deus. Eu zombo de Deus quando eu rejeito a sua graça. O resto, desfilar no sambódromo, injustiça, assassinatos, drogas, preconceitos, enfim, tudo isso é consequência de um homem caído que está distante de Deus. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus esclareça o nosso coração, que nós vivamos um evangelho pleno, evangelho de alegria, e que nós anunciemos, não só vivamos, mas anunciemos um evangelho verdadeiro, um evangelho que tem as suas características, um evangelho que, primeiro, é uma mensagem revelada exclusivamente nas Escrituras. Segundo, é um evangelho que tem dois acontecimentos inseparáveis, Calvário e ressurreição. E terceiro, é um evangelho que mostra um Deus que não criou o mal e tampouco é o causador dos males da humanidade. Queridos, até a próxima quinta-feira, a partir das 20h30. Um grande fraterno abraço.